Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando aqui a nossa live de quarta-feira, hoje com a presença da Letícia Sugai, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do compliance. Antes da Letícia ir entrando aqui, enquanto ela não entra, para fazer essa solicitação e para a gente iniciar a nossa live, eu quero agradecer a cada um de vocês que eu tenho visto aqui, Ana, Orlando, Cauane, José Garcia também, a Lígia Marrocos, que estão aqui em todas as lives. Então, quero agradecer a cada um de vocês que tem aqui aparecido e que está aqui batendo figurinha, marcando o cartão todos os dias na nossa live. E também aproveitar para dizer que amanhã, a partir do dia 2 de abril, nós teremos, enfim, a abertura do nosso carrinho do treinamento avançado da advocacia consultiva trabalhista. Então, para quem está aguardando, é amanhã que a gente vai abrir essas inscrições. E eu já posso falar aqui que essa vai ser a última turma com o valor que eu venho praticando, que amanhã a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e também a última turma de treinamento. A gente vai mudar um pouco o perfil do curso em razão dos projetos, mas vem com um bônus especial aí para quem entrar nessa turma. Então amanhã a gente faz a abertura desse carrinho. Deixa eu só colocar aqui, esperar a Letícia chegar e nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância do compliance, sobre as questões pertinentes ao compliance. O assunto da nossa live de hoje é justamente a importância do compliance. Quem vai estar junto comigo é a Letícia Sugai. A Letícia Sugai, ela tem uma empresa que trata justamente das questões de compliance, de implementação, de treinamento de compliance. Então, a Letícia não é formada em Direito, mas como a gente sabe que a possibilidade de implementação de compliance não está restrito ao profissional da área de Direito, é evidente que a gente faz o apoio e o suporte legal, né, no que diz respeito à importância, mas a Letícia Sugai tem um trabalho aí exemplar e único justamente nessa questão de implementação, e nada melhor do que quem trabalha na prática vivencia aqui quando da implementação, as questões importantes. Vamos falar um pouquinho da pesquisa de clima também, justamente tirando um pouquinho dessa subjetividade aqui da pesquisa. Oi, Letícia. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. E você? Em primeiro lugar, obrigada pelo convite mais uma vez. Para quem já estava nos acompanhando, a gente tentou fazer uma live, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, e nós fomos aqui barradas pelos suportes tecnológicos de fazer. Então, agradeço a sua disponibilidade em relação à live de hoje, de verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Vamos lá, agora vai. Vamos lá, Lê. Eu estava explicando e queria que você falasse um pouquinho sobre as questões, a importância propriamente do compliance, para a gente, acho que falar um pouquinho da prática, efetivamente, da implementação, esse suporte da alta administração, a importância do clima organizacional, que você trabalha muito bem com essas questões em treinamento, como que a gente faz para fazer essa pesquisa, para a melhora também do clima organizacional. Acho que a gente poderia pontuar esses fundamentos que são essenciais para um bom programa de compliance, né? Ok, eu acredito que muitos dos seus seguidores já estejam familiarizados com o tema, né? Eu vi ali antes de entrar que você estava falando um pouquinho da minha formação. Então, pessoal, a minha visão é muito de gestão, de processos, de justamente isso que a Rafaela estava dizendo. Melhorar a cultura, melhorar o ambiente e, no final de tudo, poder também garantir para os empresários maximização de resultados. Entender que mecanismos de compliance, integridade também são favoráveis para o bom desempenho de um negócio. Então, alguns dos benefícios que eu vejo, até para vocês que trabalham com isso e às vezes, como nós, né, podem ter dificuldades em vender esse trabalho, uma vez que o resultado dele não é tão direto a índices financeiros, né? O que isso gera de benefício para o empresário, o que isso traz de valor agregado efetivamente para uma empresa. Então, vejam, nós temos diversos pontos de vista para analisar e entender. Um deles é o de vocês, da parte do direito, regulatório, robustez em relação a seus relacionamentos com terceiros, deixar que isso
esteja melhor alicerçado em bons instrumentos, em bons contratos, tanto dos teus colaboradores quanto dos terceiros com quem você se relaciona, garantir maior segurança em processos societários ou fusões, aquisições, enfim, olhando um pouquinho para estratégias comerciais, né? A gente vai se debruçar em iniciativas de compliance sobre os processos. Eu não sei se todos conhecem, mas existe uma estatística da CFE, que é a Associação de Certified Fraud Examiners, né? E ela mostra e ela diz que até 5% do faturamento de qualquer empresa é perdido com fraudes. E muitas vezes nós não sabemos onde é que estão esses gargalos porque não paramos para mapear esses processos. É muito raro hoje chegar em um cliente, uma empresa, e ele ter todos os processos mapeados com a facilidade que nos garantiria para fazer um bom trabalho, de olhar efetivamente onde é que estão esses gargalos. Então, se nós emergirmos conciliando a visão do direito, a visão da gestão, da administração, da tecnologia, da contabilidade, de uma série de outras expertises que são necessárias para esse trabalho, olha a gama de benefícios e de valor agregado que dá para se construir para uma empresa em termos de proteção, detecção, resposta a riscos, alavancagem de desempenho, melhoria de clima e de cultura, uma vez que você tem que engajar as pessoas para esse processo, elas se sentirem parte, pertencentes e fazerem parte efetivamente dessa transformação e dessa mudança cultural, galgando outros degraus para uma melhoria efetiva de faturamento, né, outros resultados financeiros que são mais diretamente atrelados a isso. Então, de novo, né, existem uma série de benefícios e vantagens diretas e indiretas da implementação dessas iniciativas. Elas se dão em várias frentes profissionais e dentro da empresa também, mas acho que a criação de uma cultura forte, bem estabelecida, vai trazer naturalmente esses pontos positivos como consequência de uma boa implementação. Exatamente. E um dos pilares aí que a gente começa a falar em uma boa implementação do compliance é justamente com o suporte da alta administração, né? A ideia de que o exemplo vem de cima, mas não só o exemplo vem de cima, como os funcionários entre si, eles precisam estar bem engajados, né? Porque da mesma forma que eu sigo o meu superior, e eu já até repeti isso em algumas lives quando a gente falava de compliance, eu também sigo aqueles que são os meus pares, né? Que estão comigo no meu dia a dia. Eu tendo a repetir as mesmas condutas, seja de cima ou seja de baixo. Então, na alta gestão, a gente precisa justamente do suporte para que a gente consiga um engajamento com os funcionários, entre os funcionários. Hoje, eu vejo que o treinamento, ele é um dos fatores que leva justamente esse treinamento aqui, que leva justamente a esse engajamento, a esse sentir parte da organização, né? Uhum. Eu sempre digo eu faço a analogia de que os líderes são para os liderados exemplos, assim como os pais são para os filhos. Os nossos pais sempre foram referências. Só uma curiosidade aqui, né, na minha vida pessoal, eu só soube que meu pai fumava quando eu tinha uns 16 anos, porque ele nunca fez isso na minha frente. Preocupado com a referência positiva ou negativa no caso, né, que ele poderia estar passando. Então, a mesma noção que a gente tem sobre alguém que é referência, alguém que é exemplo para nós dentro de casa, os líderes são dentro de um processo de qualquer transformação cultural, e compliance é um deles. Só que essa mudança, embora possa ser top-down, a questão do treinamento que você estava falando, né, a mudança da cultura também deve acontecer na base, e esses esforços nesse sentido, para que haja esse sentimento de pertencimento, de engajamento. O que eu observo muitas vezes quando vou ministrar treinamentos, palestras, é que existe uma intenção de participação, mas às vezes um desconhecimento por parte do público. Eles querem saber, eles querem ajudar efetivamente, mas não sabem como instrumentalizar, materializar isso, às vezes por um pouco de desconhecimento do tema, acham que compliance é restrito a determinadas iniciativas de combate à corrupção e acaba ficando num escopo muito limitado, e ele é muito maior do que isso, né? A gente sabe, vai além de outros processos. Falta então esse ferramental para eles saberem como contribuir, falta um pouco de confiança às vezes no próprio sistema e no funcionamento das ferramentas que são disponibilizadas, sejam canais de denúncias, sejam órgãos consultivos que são formados como comitês ou outros grupos de trabalho, que existem conflitos de interesses porque membros da alta administração participam, portanto as pessoas não têm confiança de relatar, seja pela própria estruturação de um processo de condução de uma investigação,
Eu estou vendo aqui que alguém está comentando, não basta ser, tem que parecer. A mulher de César não basta ser, tem que parecer honesta, né? Isso também é uma grande frase que a gente usa nesse âmbito de compliance. Então, fazer esse engajamento de cima para baixo, ou seja, do líder, que é a grande referência, e de baixo para cima, com as ferramentas adequadas, vejam, treinamentos para esses públicos são totalmente diferentes, porque os fatos motivadores, né, da mudança também são diferentes. Tem que ser adequados. E esse sentimento de pertencimento, engajamento da base, é muito importante porque às vezes a gente não tem uma liderança que influencie pelo exemplo, mas a base começa a fazer essa força de cardume nesse sentido, para que haja essa mudança dessa liderança ou esse engajamento efetivo. Ótimo. É exatamente o que eu sempre falo quando a gente vai fazer a implementação de compliance, enfim, dessa importância do engajamento entre eles, porque muitas vezes a alta administração, ela está preparada ali para dar um exemplo que vem de cima, mas às vezes o clima organizacional também depende desse movimento entre os seus próprios pares, né? Uhum. E esse clima organizacional é muito importante, né? Eu vejo que a gente trata aqui a gente vê falando muito de compliance, na verdade, quando a gente fala, porque eu tenho compliance, eu tenho um canal de denúncias, ou eu tenho um código de conduta, eu tenho um regulamento e eu tenho um compliance. Não, né? Você tem que passar por todo o processo, e eu vejo que esse processo de pesquisa de clima, de avaliação do clima organizacional, ele é um processo muito importante, e como você bem destacou ali, eu estava fazendo a menção no início aqui da live, de que você trabalha muito com a gestão de pessoas, e a ideia do compliance é que você tenha braços para todas as frentes que você precisa agregar dentro do compliance. Então, vem o advogado com o suporte, o compliance officer com o suporte jurídico, né, no sentido de oferecer respostas aos riscos que foram detectados, a gestão de pessoas justamente nesse canal, no intuito aqui de formar essa conscientização de pessoas, né? Essa pesquisa de clima, eu vejo que muitos advogados têm essa dificuldade de entender essa importância e como trabalhar quando a gente fala de cultura organizacional, levando em consideração que cada uma das pessoas possui seus princípios, possui seus valores e vão trabalhar para dentro de uma empresa que também possui, por sua vez, os seus princípios e os seus valores aqui. Sim, e justamente esses são alguns dos elementos que formam uma cultura, né, que você mencionou. Hoje tem se falado muito sobre associação, exatamente nessa linha de raciocínio que você está conduzindo, do compliance com benefícios para a cultura, para sistemas de autogestão, né? Uma vez que esses próprios colaboradores se influenciam, se cobram, eles ficam quase que autogerenciáveis, né? E as ferramentas disponibilizadas como canal, como comitês, due diligences, enfim, todas essas que nós conhecemos, elas vêm só como facilitadores, porque já existe um nível de maturidade. Então, ao mesmo tempo em que nós entramos em organizações, passamos a formar essa cultura, nós também somos influenciados por algo que já existe. E já é formatado em termos justamente disso que você estava falando, de princípios, valores, crenças, comportamentos, hábitos e até de símbolos, né? Gravatas vermelhas e azuis que representam determinados posicionamentos e várias outras ideologias e materializações nesse sentido. Então, veja, eu vou começar até agora um estudo nesse sentido para tentar fazer uma associação, entender se existe essa associação direta, né, de funcionários que são mais satisfeitos com o seu ambiente, com a cultura e com o clima que existe dentro daquela organização e a redução de índice de fraudes. Será que você estar feliz, estar engajado, estar se sentindo pertencente àquela cultura com um clima positivo faz com que diretamente essa empresa tenha uma menor incidência de fraudes, entendendo quais são também os fatos geradores das fraudes, né? Pensando lá no triângulo, no diamante ou no pentágono da fraude. Fazer essa associação por cima, a priori, talvez a gente possa dizer que sim, que clima e aferir esse indicador, né, ou essa frente de trabalho corporativo é importante e que o compliance pode influenciar positivamente num clima melhor. Mas o que é, então, ter um clima positivo, ter um clima melhor? Onde que diretamente o compliance influencia nisso? Uma instituição de um sistema de compliance efetivo, eficaz, que funcione, no qual as pessoas confiem. É difícil você confiar em algo do qual você não participou ou que você não vive no teu dia a dia.
Então, acho que caminhando nesse sentido de grupos quase que autogerenciáveis, porque tem esse grau de maturidade, de entendimento, utilização de ferramentas a seu próprio favor, a gente cria como consequência uma cultura que, por também consequência, vai gerar esse clima. Mas ainda seria prematuro da minha parte dizer que esses 3 elementos estão diretamente relacionados. É claro que é um trabalho de mudança cultural, mas entender os seus benefícios ou malefícios é algo em que a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais, na minha opinião. Uhum, exatamente. E não só isso, você falou algo importante, essa participação daqueles que são os envolvidos, porque a partir do momento em que eu tenho uma decisão pela autogestão de instituição, implementação de um programa de integridade, esse programa de integridade, ainda que ele advenha da autogestão, ele vai ser aplicado justamente aos seus subordinados. Então, a necessidade de integração, ela é essencial e fundamental para que eles se sintam parte e para que eles apliquem, porque senão fica mais uma regra que eu tenho dentro do ambiente de trabalho de fazer cumprir. Eu preciso ser ético. Ok, eu preciso ser ético porque o meu chefe está mandando, né? Ele não se sente no dever. Os valores e os princípios da empresa são esses, mas os meus valores são esses. Eu vou aqui entrar e trabalhar as 8 horas diárias porque eu preciso daquele salário, porque eu preciso daquele emprego, ainda que ele goste muito, ele não se sente parte da organização. E essa satisfação hoje, em especial às vezes quando a gente faz algumas análises, ela está sim relacionada, falando de uma forma rasa, não uma aprofundada, mas ela está relacionada à questão de satisfação. O quanto eu produzo, o quanto eu apresento ou rendo dentro do meu ambiente de trabalho, ele tem essa ligação também com o meio em que eu estou produzindo, o meio em que eu estou trabalhando, vivenciando, se ele é um meio que me valoriza, e o ser humano ele vive por essas valorizações, a tendência da grande maioria é ter essa compensação, essa contraprestação da sua valorização do seu trabalho. Poxa, é o que a gente mais escuta quando a gente vai no famoso chão de fábrica, né? Essa questão de, pois eu gosto de trabalhar aqui, mas a gente trabalha, em determinado período faz isso, faz a mais e o chefe não fala nada. Então as pessoas têm essa lei de compensação. Então eu vejo o compliance justamente nessa gestão de pessoas como uma importância fundamental, essencial, na verdade, para que essa cultura seja instituída e para que todos aqueles benefícios que a gente trata do compliance e até mesmo que a gente vende para o cliente para falar de um programa de integridade, num programa de cultura organizacional, seja aplicado, a gente precisa desse engajamento aqui, né? Sim, você estava falando, eu estava me lembrando de um outro material que eu elaborei, estudei, enfim. A gente vê muito assim, áreas, eu chamei de áreas bolha dentro das organizações. Então, elas coexistem, mas não se comunicam. Embora possam se ajudar a melhorar esse sistema, melhorar as iniciativas de compliance, qualquer implementação de programa, de sistema ou de ciclo de melhoria contínua, que é o compliance, tem que ter um elemento reforçador. Nós podemos entender esse elemento reforçador talvez como as medidas disciplinares, por um lado negativo, porque vai punir, vai advertir, e por um lado positivo, esse ciclo reforçador de culturas favoráveis para que isso floresça, para que o senso de integridade das pessoas possa florescer. Isso até é uma pesquisa de um outro especialista, a gente fala muito de integridade, ética e retidão, e fala pouco de justiça. Nós queremos sim que os desempenhos e os bons desempenhos sejam reconhecidos, sejam favorecidos nesse sentido, e não só que seja um sistema de punição e de retaliação, que haja esse balanceamento, então, entre os dois lados, e que essas áreas que hoje funcionam como áreas bolhas sem comunicação, vejo o RH da maioria das empresas hoje tem funções totalmente desviadas de um RH estratégico, de estruturar um bom processo de recrutamento e seleção, de entender se essa pessoa tem cultura, valores, princípios alinhados à cultura corporativa, estruturar bons processos de avaliação de clima, de cultura organizacional, estruturar um processo demissional, que é uma das principais fontes de detecção de irregularidades em qualquer programa, fora o canal, fora as auditorias, da abertura da voz para as pessoas que trabalham com você poderem trazer eventuais não conformidades que você não detectou com o teu sistema. Então, se esse RH está nessa área bolha, não comunica com o marketing, com
comunicação, com logística, com outras áreas que são subsídios, são abastecedores de informação para ele, como que ele vai ter essa atuação estratégica se ele está desvirtuado para ficar pagando folha de pagamento, calculando horas extras e fazendo atividades que são concernentes a outras áreas? Como reforçar positivamente um ciclo que precisa de valorização, entendimento de culturas e alinhamento de valores, se a gente tem raso entendimento da importância e da profundidade que o compliance precisa ter, e desvirtuamento de áreas que são essenciais nesse combate aos ilícitos e nesse reforço aos comportamentos positivos. Por que a gente só pensa em programas de compliance com do's and don'ts e reforça muito mais os don'ts, ou seja, o que não fazer do que o que fazer? Por que a gente só vê códigos de conduta escritos com você não pode aceitar propina, aqui a gente não aceita corrupção, mas o que fazer para incentivar a conduta ética íntegra e um equilíbrio de justiça entre os nossos colaboradores e um senso de pertencimento? Então, talvez chegue a hora, daqui a pouco, de explorar um pouco mais esse lado positivo, em que o compliance vai amadurecendo nas nossas instituições e passa não só a ser um instrumento punitivo de detecção de irregularidades, mas de entendimento de como melhorar e reforçar esse ciclo favorável para os negócios. Exatamente. Você destacou um ponto muito importante sobre a função do RH, né? Uma empresa que a gente entra, trabalha, que não tem uma implementação ou que não entende o que é o RH, que trabalha com gestão de pessoas efetivamente, é um RH extremamente burocrático, né? Eu falo que são pessoas perdidas no RH, né? Porque são pessoas formadas que estão ali aptas e preparadas a justamente fazer toda a gestão, né? Eu vejo hoje tem profissionais dentro do RH que são psicólogos, mas eles não exercem a função que eles deveriam exercer dessa detectação. E um dos pontos centrais, já puxando um pouquinho para a área do direito, mas que você levantou aqui e eu me permito até comentar, que é a questão do demissional. Eu sempre falo que muitas vezes o processo dentro da vigência do contrato de trabalho, ele tá ok, ele tá sem vícios. Mas às vezes é no processo demissional, da forma como você tratou aquele empregado, uma ou outra forma, o empregado você deu o aviso prévio indenizado, ele voltou dentro do prazo legal ali para receber as verbas nesse ponto, e aí o que aconteceu? Você simplesmente tratou ele como se ele já não fizesse realmente mais parte, deixou ele ali no canto, e aí isso gerou um sentimento, uma mágoa ruim que vira realmente num risco, vira numa reclamação trabalhista. A grande maioria das reclamações são motivadas em decorrência da forma como se processa a área demissional, como se processa a demissão. Então, muitas vezes, ter processos demissionais, às vezes a gente faz entrevistas de desligamento, mas entrevistas de desligamentos com o objetivo realmente de tentar entender, olhar para dentro e ver se esse erro realmente, ou esse desligamento, ele tem uma visão e uma relação com algum erro dentro da organização. Da mesma forma, nos processos da admissão, pessoas que não só não se adequam ou não integram as missões, as visões e os valores da empresa, como a própria forma de contratação, né? E aqui falando também dentro da área do direito, você tinha tudo para contratar um funcionário, não, eu quero contratar mais barato, quero ser autônomo, quero ser terceirizado, enfim, quero já correr o risco do trabalhista e ainda se incorre justamente no risco de ausência de pertencimento daquela organização. Eu acho que o compliance trabalha muito essa ideia de programa de integridade, mas uma integridade não só no que diz respeito à conformidade de legislação. E eu até reitero quem defende que o compliance é só a conformidade legal. Ele não é. Para que você tenha a conformidade legal, você precisa ter a adesão. E uma vez que eu falo em adesão, uma empresa é feita de pessoas. Então, eu preciso ter a adesão desse corpo. Eu preciso ter a adesão dessas pessoas. Ou seja, eu preciso estar alinhado aí justamente com a gestão, com essa organização, a importância de você trazer isso. Às vezes, a empresa tem mecanismos e fundamentos que são esquecidos ou que por ausência de treinamento, que por ausência do exemplo justamente de cima, acaba deixando. Tem um canal de denúncias que nunca usou, ou os empregados utilizavam, mas nunca viram ali. Ou seja, eu também tenho essa sensação de desprendimento desse programa de integridade quando a empresa não realiza os procedimentos que são necessários, o monitoramento, o treinamento constante, né? Hoje, a Letícia é uma excelência em treinamentos, dá treinamentos Brasil afora,
Mas eu acho que a importância desses treinamentos periódicos, né, Letícia? Até que os empregados se sintam parte dentro dessa organização, né? É muito legal ver os feedbacks depois desses treinamentos. Eles devem ocorrer personalizados de acordo com o nível hierárquico, naturalmente, né? Então, a gente está falando aí de uma base, de um nível médio de coordenadores e gerentes e de uma alta gestão de diretoria e conselho. Então, para quem tiver com esse desafio, né, quem trabalha nessa área, é importante vocês fazerem essa segmentação. Não adianta vir com o mesmo conteúdo e mesmo formato para todo mundo. Eu rebusco um pouquinho, né? Estava falando de ciclos reforçadores, a ferramenta do PDCA, que é o Plan, Do, Check and Act. Para quem não conhece, é muito utilizado em organizações, em indústrias, para melhoria dos processos em geral. Talvez essa questão de ciclo reforçador seja facilitada, né, com esses frameworks e essas ferramentas. E dentro dos treinamentos, a gente veja esses feedbacks positivos quando entende que, primeiro, ele não é uma via de mão única. A gente sempre está lá para aprender junto com essas pessoas. Cada empresa tem uma realidade diferente, portanto, desafios e perguntas que talvez a gente nem saiba responder na hora vão surgir. E elas têm que ter um espaço para sentirem um pouco mais dessa confiança. Como gerar confiança? Esse é um grande desafio, porque em muitos desses treinamentos nós fazemos projeções de qual é a imagem do futuro que você tem dessa empresa relacionada a indicadores de ética, integridade e transparência. Imagina, aí vem todas as associações boas possíveis, né? Mas imagina uma empresa mais íntegra, mais ética, com melhores processos, com mais confiança. Como aumentar, então, a confiança? Você tem que desburocratizar um pouco. Nosso país tem um índice de confiança, eu até falei isso numa live da qual eu participei semana passada, de um no outro, muito baixa. Existe uma pesquisa, não me lembro se comentei disso na nossa última live, mas existe uma pesquisa do ex-juiz Marlon Reis. Ele mostra que a média de confiança de uma pessoa na outra nos países escandinavos é de aproximadamente 70%. E a nossa aqui, brasileiros, entre nós brasileiros, é de 4%. Então, como é que você não quer que um sistema burocrático exista no Estado e isso se replique dentro das próprias organizações? Como é que você não quer que pessoas de boa fé vão tentar burlar esses controles que parecem inadequados ou desnecessários para conseguirem cumprir processos simples, que não precisavam ser tão burocráticos? E aí você aumenta o nível de confiança reduzindo essa burocracia. E é importante entender que o risco vai acontecer, ele vai se materializar, mas como você falou, o apetite ao risco é do dono do negócio. Eu, você, todos aqui, enquanto consultores, prestadores de serviço ou colaboradores da área de compliance, não cabe a nós tomar a decisão final se vai querer fazer uma contratação tomando esse risco trabalhista ou não. Essa decisão é do dono do negócio. Cabe a nós mostrarmos as alternativas e como mitigar esses riscos, como prevenir, detectar e responder, porque o risco vai sim se materializar. E aí, voltando, né, para o treinamento e engajamento, é muito legal ver esses feedbacks e eles tendem a ser mais positivos para quem tiver esses desafios aí, né, de fazer os treinamentos, quando se permite que essa via seja de mão dupla. Que as pessoas aprendam com vocês nessa apresentação, nessa exposição, que exponham suas dúvidas, mas que coloquem em prática aquilo que acabaram de entender. Vocês podem fazer isso através de diversas metodologias, mas é importante dar essa voz, entender que, enquanto profissionais de compliance, temos algumas coisas a passar, temos o que aprender, porque quem vive o dia a dia e a primeira linha de defesa, outro framework para quem quiser buscar, modelo das 3 linhas de defesa, Instituto dos Auditores Internos, IIA. 3 linhas de defesa, eles são primeira linha, eles sabem dos riscos dos seus processos. Nós não, nós estamos entrando como elementos externos, tentando dar alguma melhoria e alguma ajuda dentro desses processos que já funcionam no dia a dia. É importante engajá-los nesse sentido, permitir que eles coloquem em prática, confiem nas ferramentas que estão disponíveis, e aí a transparência de explicar como é o funcionamento, por exemplo, de um canal de denúncias. Esses tempos nós fizemos um assessment numa empresa, o índice de confiança no canal de denúncias, de desconfiança, na verdade, era de 20%. 1/5 das pessoas que responderam ao questionário não confiavam no canal que a empresa fornecia. Olha a gravidade disso. Sendo ele a principal fonte de detecção de irregularidades. Então, permitam que as pessoas tirem suas dúvidas tranquilamente, privadamente, se for necessário, e que apliquem aquilo que vocês estão fornecendo, seja naquele treinamento pontual ou no ciclo reforçador do PDCA, em todas as outras interações que elas vão ter, entendendo que o compliance é inerente a todas as atividades. Não é algo que você pare e diz, agora serei compliant, agora vou cumprir esse código. Tem que ser algo vivo na cultura, no dia a dia, efetivamente, das pessoas.
Exatamente, exatamente. E uma das questões que levam aí aos próprios empregados a não terem ou adotarem o canal de denúncias como um meio sério de apuração de irregularidades, e aqui a KPMG tem algumas pesquisas que falam que uma das maiores ou matérias que são denunciadas dentro do canal de denúncias tratam-se realmente em relação a assédio, questões ocorridas dentro do ambiente de trabalho em relação a assédio, mas também a fraude, enfim, as irregularidades que são apuradas, é a falta e a ausência de desconhecimento dessa ferramenta. Então, não é nem, às vezes, a má vontade do empregado, mas é o desconhecimento, porque ele não sabe se realmente esse canal, ele é um canal sigiloso, que vai garantir a privacidade, que vai garantir a intimidade, que vai garantir aquele processo de investigação ali sem nenhum caráter acusatório, no sentido, a partir do momento que eu estou investigando. Então, todas essas questões, elas precisam ser repassadas, como você bem pontuou, dentro de um treinamento, né? Então, eu vejo assim, o treinamento como uma medida necessária no processo de implementação, uma medida necessária num processo de conscientização, uma medida necessária num processo de monitoramento, uma medida necessária aqui do treinamento também, como uma forma de uma ferramenta de como utilizar aquelas situações ou aqueles aparatos que são fornecidos perante a instituição para cada um desses funcionários. Então, quer dizer que essa ideia, eu vejo alguns clientes falando assim, Rafaela, então basta um treinamento dessa pessoa que você está me indicando e está tudo bem, né? Não, bastam vários treinamentos, né? Eu acho que alguns empresários e algumas empresas têm essa ideia antiga de que o treinamento se realiza uma vez só, uma vez a cada 2 anos, 1 ano ainda, mas o treinamento ele é uma ferramenta periódica e essencial para este processo, né? E em especial quando a gente tem uma cultura organizacional que é uma cultura negativa, uma cultura que está muito prejudicada, ali, viciada dentro da empresa, né? Eu gosto de colocar esse tópico, Rafaela, de treinamento junto com comunicação. Eu vi aqui que o Marcelo Campos está perguntando sobre a periodicidade, Exato. que é justamente isso que você estava falando. Então, assim, a resposta de consultor depende. De gestor também, sempre vai depender. Mas veja, eu gosto de colocar esses dois tópicos juntos, porque uma vez que você entrou nesse caminho aí do compliance, ele é um caminho meio que sem volta. Então, é importante ter essa constância. O treinamento, ele pode ser uma vez por ano, super eficaz. Pode ser algo super engajador, uma experiência com realidade virtual. Você leva as pessoas no cinema, faz uma peça de teatro, faz uma coisa bem específica, que seja marcante para aquelas pessoas na vida, que toque as pessoas efetivamente. Você pode optar por vários treinamentos sequenciais. Eu falo da comunicação junto, porque existe aquela nossa curva de desaprendizagem, né? A gente recebe um treinamento maravilhoso hoje, semana que vem, com esse tanto de conteúdo e informação ao qual nós temos acesso hoje em dia nesse mundo conectado, a gente vai esquecendo. E não é por má fé, é natural que a gente vai se esquecendo, porque recebe outras informações e é bombardeado por novas prioridades. Então, a importância, acima de tudo, não é frequência, né, de ser 1, 2, não existe uma fórmula correta, e também depende muito do tamanho da sua empresa, porque talvez você tenha que segmentar naqueles grupos que nós falamos. A importância de você manter aquela comunicação, pode ser desde um flyer no WhatsApp, uma comunicação por e-mail, junto com esses treinamentos que costumam ser tempos de pausa, um pouco mais dedicados, né, que você vai reunir as pessoas numa sala, vai fazer uma apresentação, uma palestra, uma dinâmica, para que haja sempre aquele reforço positivo até que ele vá se tornando algo natural. Você pode colar em cima da descarga no banheiro, pode mandar fazer banners e deixar espalhados dentro da própria instituição. Você pode fazer treinamentos com fornecedores, jogos, quizzes, pegadinhas, dinâmicas internas de estímulo, né? Vamos fazer uma campanha aqui do melhor vídeo, da melhor iniciativa de integridade. O vídeo mais votado no nosso canal interno vai receber uma premiação XPTO. Então, tem várias formas de fazer esse estímulo positivo, mas é importante que haja constância. Então, não diria assim, 2 treinamentos, 4 treinamentos. Depende do tamanho da tua empresa. Talvez você tenha que fazer um treinamento por mês para ter uma capilaridade grande na quantidade de colaboradores que é necessária. Talvez você, com 1 por ano nesse engajamento forte, né, numa semana de compliance, como muitas empresas fazem, ou no dia do compliance, instituir isso. E outro reforçador, vocês podem utilizar elementos como embaixadores de compliance, pessoas que não são oficialmente, né, do comitê, ou não são os compliance officers, mas são líderes
E o exemplo da alta gestão que nós estávamos falando são líderes de conduta, são reconhecidos pelo seu próprio comportamento nas suas áreas. Muitas empresas, né, Siemens, BRF, têm essas iniciativas de embaixadores que funcionam muito bem, porque você acaba cruzando departamentos técnicos como logística, marketing, expedição, você traz eles para dentro, e aqui é o engajamento, é o sentido de pertencimento, de um tema que não é do domínio técnico deles, de compliance, mas eles funcionam como esses monitores do bem, né, e disseminadores desses bons comportamentos, ajudam a organizar eventos, palestras, propõem temas que são relacionados ao que eles estão vendo na linha de frente do trabalho, lembrando que eles são a primeira linha de defesa, o risco é deles. Sabe, fazer essas estruturas mescladas que podem ajudar muito e reforçar muito a questão do treinamento, da comunicação e do treinamento. Perfeito. Um outro ponto também que você até levantou falando a questão do código de conduta, eu vejo alguns códigos de conduta, eu tenho alguns códigos que eu considero assim chave e que são códigos modelos de grandes empresas. Um dos exemplos é o da Votorantim, até eu tenho uma conhecida que fez parte da elaboração desse código e falou que realmente foi feito um comitê, eles analisaram, eles pesquisaram, porque é um código que tenta evitar esse valor negativo. E uma vez eu fiz um treinamento justamente voltado para a gestão de pessoas, e dentro desse treinamento eles estavam mostrando como a gente ia influenciar as pessoas. Então a gente teve uma demanda do proprietário, enfim, da alta gestão dentro da empresa, até mesmo aqui em relação às vestimentas que as mulheres iam. Então a gente não acha que é adequado para o ambiente de trabalho, só que a gente sabe que a gente também não pode impor. Como que a gente vai fazer isso? E aí eles faziam justamente essas técnicas e traziam para a gente essas técnicas de, olha, você tem que trazer a pessoa para dentro do teu âmbito, para dentro do da tua linha aqui e mostrar para ela como ela se sente confortável. Então ele falava assim, ó, não pode usar regatas, era esse o problema da empresa, não pode usar regatas. Tá, você não vai falar um não, o comando não, ele já dá não só uma conotação negativa, mas uma sensação de, a empresa está me coibindo, a empresa está me restringindo à minha própria vontade, né, ao meu livre-arbítrio, né, de me vestir, de me portar do jeito que eu quero, né? Em especial diante da própria liberdade que nós temos. E aí ele falava, olha, a gente tem que juntar as pessoas e perguntar se essas pessoas realmente, como elas se sentem à vontade, qual que é a melhor forma, mostra um, mostra outro. Então, muitas vezes, a gente fala desses documentos, esses pilares, essas ferramentas que são essenciais dentro do código dentro do compliance, que é o código de conduta, uma delas, mas muitas vezes a formação e a elaboração dele foi feita de uma forma totalmente mecânica, de uma forma totalmente técnica, né? Responder um questionário, o advogado foi lá, deu uma olhadinha no ambiente de trabalho, que alguns advogados fazem, e elaborou o código de conduta. Não, muitas vezes a gente precisa de reuniões, a gente precisa até mesmo dessas questões para a gente ter a consciência de quais são as dores efetivamente que a gente tem dentro do ambiente de trabalho e repassá-las da melhor forma aqui, né? Uhum. Se nós nos lembrarmos das melhores práticas e pilares, né, de um programa de compliance, CGU, Lei Anticorrupção, FCPA, Ministério da Transparência, enfim, são 5, né, as principais etapas. A primeira delas é o apoio da alta administração, a segunda é a análise de riscos corporativos e a terceira é a construção dos controles, dentre eles o Código de Conduta, Políticas e Procedimentos. O que acontece hoje na minha visão, e foi também tema de um estudo meu, conversei com 40 empresas em todo o Brasil, públicas e privadas. É uma deficiência que nós temos hoje. Todos nós sabemos aqui que o compliance ainda é um tema relativamente recente. Se nós tivermos como marco a Lei Anticorrupção de 2013, a gente tem um tema de estudo denso em menos de 7 anos de popularização dele. Claro que algumas indústrias de saúde financeiras, principalmente, já trabalham com isso há muito mais tempo, por conta dos seus próprios mercados. Mas, tendo em conta um tema relativamente novo, a gente vê uma migração de muitos profissionais para essa área e uma tentativa, numa boa fé das empresas, de implementarem alguma coisa. Então, como você falou, é melhor ter um código, é melhor ter um canal do que não ter nada. E eu concordo com isso. É melhor ir fazendo alguma coisa e depois ir corrigindo do que você esperar 2 anos para ter um sistema perfeito para depois implementar, que às vezes não funciona na teoria. Então, o que eu observei conversando com essas organizações é que em poucas, menos de 10%, existiu
o perpasse dessas 5 etapas na fase como são sugeridas na própria legislação e pelos próprios princípios da CGU. O que muitas vezes acontece nessa tentativa positiva de fazer alguma coisa, vai-se direto para a criação do código e esquece-se de que antes disso você tem que entender o contexto, você tem que conversar com as pessoas, você tem que dar voz para que eles tragam para você quais são os riscos que eles enfrentam no dia a dia. Se você permite a execução da fase de análise de riscos antes, só que muitas vezes as empresas não têm tempo, você tem um código, políticas, procedimentos e controles muito melhores espelhados numa realidade da vida e do mundo real do que aquilo que você faz olhando benchmarking na internet de outros bons códigos. Você precisa entender o teu contexto para fazer refletir naquilo as dores que os teus colaboradores estão trazendo. E aqui é, de novo, um elemento reforçador da cultura do pertencimento. Ele vai ver refletido naquele documento aquilo que ele falou para você numa entrevista de riscos que ele estava tendo dor no dia a dia. Poxa, Rafaela, eu acho que realmente o assédio moral é algo que está complicado aqui para mim. Eu gostaria que vocês desenvolvessem alguma coisa nesse sentido. Toma aqui, fulano, olha aqui o instrumento que a gente desenvolveu, olha que o canal agora tem uma frente específica para tratar de assédio. Enquanto você estava falando, eu anotei aqui algumas coisas, que as ferramentas de compliance, elas têm que, primeiro, existir, segundo, serem divulgadas, e terceiro, as pessoas confiarem nelas. E elas só vão funcionar quando essa tríade estiver azeitada, e essa engrenagem estiver bem azeitada, né? Então não adianta só ele existir e a pessoa não confiar, não adianta só divulgar e não existir, né? Se divulga um canal que não existe, não adianta só confiar e também não existir ou não ser divulgado. Então é importante dosar aí nossos investimentos nessas 3 ações, nessas 3 frentes, porque hoje o que eu observo aqui numa maturidade um pouquinho maior do tema no Brasil e passando por esses primeiros anos de implementação, agora as empresas vêm pensando na análise de riscos e querendo corrigir os seus controles, fazendo diagnósticos de até que ponto os seus programas de compliance estão maduros. É claro que não vão estar maduros se você não percorreu a análise de riscos, que é o que te permite ter uma visão mais profunda do teu negócio. Você desenvolveu bons elementos e bons controles, mas talvez as pessoas não estejam utilizando da melhor forma possível porque não tem refletido naquilo a sua própria realidade. E aí, num segundo, terceiro ano de programa, o que eu observo hoje é uma refação, de novo, nesse bom sentido, né? Porque houve pelo menos alguma iniciativa lá atrás, para daí olhar para as fases que deveriam ter sido percorridas desde a primeira vez. Exatamente, exatamente. Inclusive, aos que insistem apenas em estabelecer esses documentos, né? Eu sempre brinco, sempre falo, olha, tudo bem, mas você não tem compliance, vamos deixar claro, eu não estou fazendo nada de compliance, estou fazendo apenas o documento que você está pedindo. Para fazer o compliance, para ter a implementação e estruturação do compliance, eu passo sempre pelo passo a passo e sigo justamente esses 5 passo a passo. Como que a gente faz? Suporte da auto-administração, como você falou, esse gerenciamento e análise de risco, que inclusive eu conversei ontem com o Gustavo Rabai, que fala muito bem sobre essas questões de gerenciamento de riscos, falando justamente da probabilidade, da ocorrência, do impacto, e que esse impacto do risco, ele não é só analisado no viés financeiro, ele é no impacto reputacional, né? A empresa tem uma série de riscos. A FNK traz justamente os 5 riscos que a empresa corre. Risco de operação, risco de mercado, risco de compliance. São alguns riscos que a empresa está ali permeável à ocorrência desses riscos, né? Então, a partir do momento em que a gente tem esse mapeamento, a gente sobe justamente pelas políticas e controles internos. E aí a gente tem, como você bem destacou, os códigos, as políticas. E, paralelamente a essas questões, Letícia, eu sempre acabo trabalhando com as questões de treinamento. Porque uma vez que eu detecto, faço esse gerenciamento de risco, essa avaliação dos riscos, alguns riscos a gente já consegue, junto com as fases de treinamento, de monitoramento, a redução, a minimização desses riscos, né? E a gente até tinha comentado, você até eu pontuei e você concluiu de uma forma brilhante falando, a decisão é sempre da empresa, a decisão vai ser sempre do empregador, enfim, do gestor ali do negócio em relação a esses riscos, assim como ao caminho que vai seguir, né? A gente tem ali a possibilidade de evitar esses riscos ou a possibilidade de trabalhar com esses riscos, seja para aceitar o risco e trabalhar com ele. Então tá, mas eu vou aceitar e vou trabalhar como, né? Aí começam outras fases, redução de riscos ou não, eu vou trabalhar aceitando o meu risco, calculando esse risco, ou eu vou fazer a transferência
gerência desses riscos, ou eu simplesmente eu não vou fazer nada, eu conheço do risco e vou continuar com esse risco aqui, né? Só que essa decisão não vai caber a minha pessoa, que vou analisar os riscos nas questões legais e as consequências financeiras, econômicas e reputacionais que isso pode ter, ou ainda para você também. Isso é uma decisão que cabe para a própria empresa, né? Agora, ela só consegue ter essa visão ampla, esse mapa aqui, né, praticamente, quando a gente faz justamente essa análise, esse gerenciamento de riscos. Então, muitas vezes, um código de conduta elaborado só através de um questionamento, ele pode estar mitigando, ele pode estar maculando riscos ali que são essenciais para dentro da organização e que deveriam, sim, estar tratados e pautados dentro desse documento, dentro dessa ferramenta, que é uma ferramenta importante, né? Eu vejo que ela não deve ser vista só apenas e tão somente como um documento que vai me trazer ali as orientações. Ela é um manual de adesão daquela pessoa e que ela deveria servir também para o próprio RH nessas políticas de admissão, né? Então, deixa eu ver se eu estou admitindo de acordo com o meu código de conduta, se eu estou trazendo a pessoa dentro das políticas que a empresa está praticando, né? Você tem uma ideia? Eu tenho um amigo que trabalha numa grande consultoria de estratégia, cenários, e eles têm uma bíblia lá sobre condutas, é um código bem grande. E ele leva isso com ele, porque ele atende muitos clientes, ele está sempre na rua e realmente é algo levado a sério por eles. Quando existem dúvidas de comportamentos, principalmente nessa relação com terceiros, sejam clientes, fornecedores, ele consulta isso. Então, a partir do momento que se torna um elemento vivo, presente no teu dia a dia, na tua cultura, você tem muito mais facilidade e intenção de utilizá-lo. Você estava falando aí dos riscos, a gente pode pensar em COSO, pode pensar em ISO 31000. As formas de calcular impacto que a gente faz aqui são 4. São impactos de imagem, financeiro, legais e operacionais. Então, o que eu vejo aqui, de novo, existe uma boa tendência, né, uma boa intenção das empresas em fazerem esse levantamento, mas aprofundem um pouquinho mais nas ferramentas que podem trazer subsídio técnico para fazer uma boa análise e não gerar um código ou enxuto demais, no qual faltem pontuamentos de ações, pontuação de ações, né, que são sensíveis para o dia a dia, ou que seja sobrecarregado, ou seja, nele existem coisas que não fazem nem sentido para a realidade de uma startup, sei lá. Esses dias eu fui atender uma empresa que trabalha no mercado de criptomoedas e existia uma disposição, o pessoal trabalha todo de casa, já trabalhava de casa, existia uma disposição sobre drogas e alcoolismo. E eu perguntei, isso faz sentido na realidade de vocês, né? No público que vocês têm, na configuração que a empresa trabalha? Não. Ah, mas é que fulano de tal pegou outros códigos, tinha feito assim, o nosso escopo de trabalho era refazer esse documento, né? Então, tudo bem, existiu de novo a boa intenção, mas talvez aquilo tivesse sobrecarregado para o que precisaria e com medo também de faltar, né? Às vezes a gente coloca mais informação que a pessoa lê e não faz sentido nenhum. Então, nós podemos mensurar esses níveis de probabilidade e impacto e fazê-los serem refletidos em bons códigos, em boas políticas, da forma como eles estão ali já calculados, né? Não precisa ficar colocando controles que eu chamo de enxuga-gelo. Se a tua matriz tem lá verde, amarelo, laranja e vermelho, por que você vai investir recursos humanos e financeiros em controles sobre os riscos que estão nos quadrantes verdes e amarelos? Não faz sentido nenhum. Você tem que pensar naquilo que tem uma probabilidade de impacto massivo para o teu negócio. Por exemplo, qual a probabilidade de acontecer uma pandemia? Baixíssima. Qual é o impacto? Gigantesco. É algo que agora todo mundo está sofrendo em planos de gestão de crise e continuidade de negócios, porque nós preferimos, como muitas outras culturas, remediar do que prevenir, né? Esperar a situação acontecer para ir lá e apagar o incêndio. Então, a ação diante do risco e a tomada de decisão, como você falou, de aceitar, transferir, não fazer nada, vai ser do decisor final e cabe a nós trazer algumas ferramentas e orientações sobre o que pode ser feito. Você quer transferir, quer compartilhar com alguém? A gente tem um contrato de joint venture aqui, faz sentido contratar um seguro para isso? Eu não quero mais ter esse risco, vou eliminar esse processo. Muitos de vocês sabem que é impossível não ter riscos no âmbito corporativo. A gente vai trabalhar para reduzir probabilidade de ocorrência. Compliance é justamente isso, um sistema de controle para incentivar que ocorra com menos incidência, que ocorram menos riscos, né, com menor incidência. E assim por diante. Então, é uma visão bem rica você trazer esse tema de riscos e associá-lo aos treinamentos,
Porque uma vez que isso fique claro para as pessoas e elas consigam identificar no seu dia a dia quais são os riscos do seu negócio e das suas atividades, isso é um grande facilitador para compliance officers ou para nós que somos consultores. Você chega num nível de maturidade do colaborador em que ele já te traz muitas situações prontas porque ele sabe identificar o que é um evento de risco, o que é um fato gerador de um risco, assim como no direito tributário, né? O tributo existe pela incidência do seu fato gerador. O risco existe no mesmo raciocínio. Então, a gente precisa pensar em trabalhar na causa, porque o risco sempre vai existir. E aí, com esses controles, se o controle estiver eficaz, a tendência é que o fator seja reduzido. Se ele for, por exemplo, um código que não funciona, é como se ele não existisse, ele vai ser aquele famoso controle enxuga-gelo. Exatamente, perfeita a avaliação em relação a esses riscos. E é muito importante, até você falou assim, de questões e ferramentas dentro do código que não são aplicadas dentro da realidade. A gente tem, e é evidente para quem for procurar algumas doutrinas aqui que tratam sobre gestão de compliance, que falam sobre compliance ou até mesmo ferramentas, código de condutas, a gente tem ali alguns temas que são inerentes a um código de conduta, mas isso não quer dizer, né? Inclusive, Marcos Assi fala muito sobre essas questões nos livros dele, de quais são os elementos, as ferramentas que eu trago dentro, ou os temas que eu trago dentro do meu código de conduta. Isso não quer dizer aqui, obrigatoriamente, que essa política ela vai se adequar, como você bem disse, à empresa. Então, a gente tem questões voltadas ao meio ambiente, trabalho escravo e trabalho infantil. São temas gerais, mas é evidente que você só vai conseguir verificar se isso é aplicado ou não, conhecendo a realidade da empresa e conhecendo os riscos inerentes a essa empresa, como você bem pontuou. A Clarice está me perguntando aqui o conceito, a ideia de um compliance trabalhista. Bom, em primeiro lugar, eu e a Letícia, a gente acabou falando muito dessa questão de pessoas, porque quando eu trabalho com a seara trabalhista, aqui o objetivo não é só no viés do compliance trabalhista, a adequação à legislação aqui às questões trabalhistas. Então, isso quer dizer a adequação da empresa, a conformidade da empresa à regra legal com convenções, com acordos, com súmulas do TST, com jurisprudência, com legislações, com normas regulamentares, normas regulamentadoras e outros instrumentos normativos, assim como o regulamento interno e contratos de trabalho que são formalizados dentro da empresa. Muitas vezes, alguns problemas que nós temos dentro da seara trabalhista, ele está intimamente ligado à área de gestão de pessoas. Né? A seara trabalhista, a relação de trabalho, ela se dá entre pessoa física. Né? Eu tenho o empregador que é a pessoa física ou jurídica, mas o empregado necessariamente ele é uma pessoa física. E dentro dessa pessoa física, ela é dotada de princípios, de valores, de missões, de desejos, de ambições, de decepções, enfim, ela tem esse subjetivismo que impacta diretamente dentro da relação de trabalho e que vai ser o condutor de uma boa ou não relação de trabalho. Por isso a importância de eu ter não somente a adequação de uma conformidade legal dentro do compliance trabalhista, então no sentido de a empresa tem ou está segura ou está com os riscos controlados no que diz respeito à legislação trabalhista e a legislação no sentido amplo, como eu mencionei agora, mas também ela trabalha com essa questão de cultura organizacional, ela está preocupada aqui com essa roda que gira internamente dentro dos seus funcionários, né? Ela está preocupada como os funcionários estão sentindo. E qual que é o reflexo disso na seara trabalhista? Sendo muito prático e pragmática aqui, no sentido de que eu vou ter trabalhadores mais satisfeitos, eu vou ter um aumento de produtividade e a empresa também, por consequência, ela vai ter não só a melhora do clima organizacional, mas o retorno financeiro, sim, disso, um aumento crescente nos seus negócios, a valorização da própria empresa, porque assim como os nossos clientes são os nossos melhores vendedores, os nossos funcionários são os nossos melhores representantes. São eles que vão falar daquela empresa. E, inclusive, ontem eu conversava com um colega meu, com o professor da Alegrave, e ele falou assim, você já cansou de chegar, às vezes, no estabelecimento, numa loja, e falou assim, pô, que saco meu empregador. Gente, esse é o objetivo de você cuidar das pessoas, para que ela não tenha essa sensação de que saco meu empregador e que isso seja uma ideia recorrente dentro do ambiente de trabalho. Porque toda sensação negativa, embora pareça lúdico para a gente aqui, mas toda sensação negativa, ela tem sim uma conduta e um trabalhar negativo por parte do empregado. Se ele está chateado, se ele está insatisfeito, essa insatisfação ela vai voltar para a forma como ele está produzindo o trabalho dele, né? Eu nem tenho o que acrescentar. Você é
Você é a referência. Eu só estava pensando aqui que talvez o seu compliance, em vez de ser trabalhista, devia se chamar um compliance humano ou alguma coisa assim, para as pessoas entenderem que a tua esfera de atuação não vai só na parte regulatória trabalhista, que você está falando muito mais do que isso. Você está falando sobre pessoas e sobre como melhorar desempenho, performance para reduzir riscos trabalhistas e outros tipos de sanções que podem existir, mas que ele é muito mais multidisciplinar olhando para o ser humano. Né? E que é importante o empresário entender isso também. Exatamente. E é por isso, justamente, que quando eu faço a implementação de um compliance dentro de uma empresa, eu não estou sozinha. Porque muitas vezes eu só consigo olhar. É óbvio que eu estudo um pouquinho dessas questões, por exemplo, até mesmo, a gente estava falando de cultura organizacional, clima organizacional, tem livros e tem estudos que falam que a gente tem que olhar para a cultura organizacional dentro da empresa para traçar as estratégias remuneratórias que são adequadas e adaptadas àquela realidade. Por quê? Se eu tenho uma cultura organizacional de valorização de pessoas ali, ou seja, eu tenho a cultura de fundamentar, de valorizar a entrega do produto, o que a pessoa faz, o que a pessoa deixa de fazer, uma vez que eu instituo uma estratégia de remuneração por plano de cargos e salários, muitas vezes, que é uma estrutura tradicional frente a essa cultura organizacional de pessoas que é mais moderna, mais contemporânea no seu sentido, ele não se adapta. Ou seja, a cultura organizacional, ela não está engajada com as estratégias de remuneração que foram traçadas para dentro da empresa. Então, por isso que eu não consigo olhar para o compliance trabalhista de uma forma tão engessada e uma adequação tão somente à legislação. Porque se fosse adequação tão somente à legislação, eu ficava com uma auditoria, né, de procedimentos, de verificação, e não com toda essa parte de engajamento. Então, muitas vezes eu não consigo. Por exemplo, tem treinamentos que a Letícia, que é a rainha, a excelência nessa referência, nesse ponto aqui de treinamentos de gestão. Né? Eu faço o treinamento mais visando o legal, mais visando a adaptação. Muitas vezes, canal de denúncias, investigação, isso sim. Agora, essa questão de motivação, que é justamente o que você faz, a gente precisa justamente de um apoio, a gente precisa aqui de parceiros que trabalhem junto conosco, justamente para você entregar esse trabalho de uma forma íntegra e completa também, para que a empresa realmente veja essa mudança aqui através da seara trabalhista delas. Trabalhadores motivados, trabalham mais, produzem mais, são mais satisfeitos, isso aumenta o seu negócio, aumenta a sua imagem e melhora a sua imagem reputacional. Enfim, há um efeito cascata de todos esses benefícios aqui, de todas essas implementações. Isso mesmo, um dos indicadores que eu uso para avaliar a maturidade de um programa que já está implementado, uma das primeiras coisas que eu pergunto é: você tem indicadores de recursos humanos de avaliação de desempenho atrelados à conduta e integridade? Ah, como assim? O que eu podia fazer? Bom, a Odebrecht hoje já remunera os bônus dos seus executivos atrelados a indicadores de performance de integridade. Então, a gente consegue sim linkar isso, né? De novo, vamos perpassar aí o compliance por várias áreas, por vários departamentos da empresa e torná-lo algo estratégico com a visão que ele deve ter. Né? Mais do que simplesmente o combate à corrupção, embora seja também, dá a devida importância que ele tem sob o ponto de vista das pessoas, do caráter humano, como você estava falando, do desempenho, e ser entendido nesse primeiro momento de um pouco mais de imaturidade, de que sim, o benefício financeiro pode ser atrelado às suas condutas se é um diferencial, até o momento em que vire algo mais natural, né? Exatamente, exatamente. Letícia, a gente está chegando no final aqui, eu ficaria mais tempo, mas eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade aí de fazer essa live com a gente bem no horário do almoço. Enfim, a gente está na quarentena num período meio nebuloso do que é dia de semana, do que é final de semana, enfim. Mas quero agradecer mesmo a sua disponibilidade e ao seu conteúdo aqui, justamente, que foi riquíssimo. Muito obrigada mesmo por ter aceito e conte comigo para o que precisar. Uma boa tarde aí para você. Eu agradeço também todos, estou à disposição e vamos falando, né? Sucesso com certeza. Pra todo mundo. Até, Letícia. Tchau, Até tchau. Mais. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. A live daqui a pouco vai ficar disponível ali naquele link que a gente sempre passa. Se vocês quiserem olhar até, na verdade, falando sobre a Letícia tem no Instagram e ela tem uma campanha muito legal, um programa Integridade Sempre Vale a Pena. A gente até acabou esquecendo de mencionar na live, então vale a pena você dar uma olhada, vocês conferirem ali.
mais uma vez, obrigada pela presença de cada um de vocês que estão aqui religiosamente ao meio-dia. Amanhã a gente tem a nossa última live aqui da nossa maratona e até amanhã. Obrigada mesmo pela participação e pela presença de cada um de vocês. Até amanhã. Na verdade, até daqui a pouco. 19 horas tem mais uma live.